Olá, meu nome é Jefferson Nascimento, sou professor de língua inglesa e hoje vamos conhecer um pouco sobre o Present Perfect, uma das regras gramaticais que mais causam dor de cabeça em alguns alunos, por às vezes não ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa distinção desse verbo em muitos casos com a nossa língua portuguesa. Hoje eu vou esmiuçar um pouco sobre algumas coisas que acontecem com o uso do Present Perfect e como podemos usar ele adequadamente no nosso dia a dia. Ademais disso, vou apresentar alguns advérbios que poderão ajudar vocês a saber quando usar esse tempo verbal, galera. Então vamos lá. Então, para dar início à nossa aula, temos aqui o Present Perfect é um tempo verbal que ele tem uma extrema relação com o presente, dado virtude desse nome de ser Present Perfect, e ele é um tempo perfeito, ou seja, ele vai usar o verbo have como verbo auxiliar. O que é o Present Perfect como uma definição, vamos dizer assim, sucinta? É um tempo verbal que tem relação com o passado e relação com o presente, consequências e resultado. Ou seja, se pudermos fazer uma linha, se fizermos uma linha que seja horizontal e temos aqui uma linha paralela que ela está andando entre as vielas do passado e do presente, temos o Present Perfect. Ele é um tempo verbal que ele vai começar no passado e vai até o presente. Ou seja, uma consequência, um ato, uma ação que tem resultado ainda no presente, mas que se iniciou no passado. Vamos a alguns exemplos aqui. He has been an engineer since 2006. Ele tem sido um engenheiro desde 2006. Percebam que é como se a pessoa se formou em engenharia em 2006, certo? E até hoje, em 2020, ela exerce essa profissão. Então temos aí um resultado que começou no passado e que prevalece até o presente. Quando temos essas duas relações, essa estreita relação se chama Present Perfect. É como se eu quisesse falar, ele tem sido um engenheiro desde 2006. Temos um outro exemplo aqui. It has rained for 3 hours. Tem chovido por 3 horas, ou está chovendo por 3 horas. Percebam que a chuva já começou há 3 horas, já se passaram 3 horas e ainda continua chovendo. Essa ação aqui tem uma consequência do ato de essa quantidade de chuva ainda está em continuidade. Ou seja, ainda está chovendo, mas já começou no passado, há 3 horas atrás. Vamos continuar. Let's continue. Outros exemplos aqui para vocês. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Temos aqui uma relação de passado. Eu perdi as minhas chaves, não sei quando, não sei aonde deixei. Eu ainda estou procurando essas chaves porque eu preciso delas. Ou seja, essa relação. Não sei onde estão minhas chaves, não sei quando perdi. Posso ter perdido a minha chave hoje de manhã, ou posso ter perdido 2 semanas atrás e estou procurando. O resultado ainda prevalece. Ou seja, as consequências são, eu estou procurando ainda a minha chave. Temos outros exemplos aqui. Have you done your homework? Você já terminou a sua atividade de casa? Nessa pergunta aqui, a pessoa quer saber se ele já tem feito a atividade. Não importa quando essa pessoa terminou a atividade dela, mas sim se essa ação já foi concretizada. Então, quando o Present Perfect tem essa relação de algo que começou no passado, mas não tem importância quando começou, mas sim o resultado que está sendo feito agora no presente, usamos esse tempo verbal. I have broken my glass. Eu quebrei meu copo. Ou seja, esse copo, se ele for um copo que está perto de mim, está cheio de cacos ao redor, no chão ou na mesa. Aonde quer que eu tenha quebrado esse copo, os restos deles estão ao redor, porque foi uma ação recente. Eu acabei de quebrar o copo, então tem essa consequência de algo que aconteceu e está agora no presente aqui, os pedaços do copo. Temos outros exemplos. Have you been sick? Você tem estado doente? Nessa frase aqui, a pessoa busca saber se ele ainda continua doente, mas quando ele ficou doente ou não, não se sabe. Ou seja, que não tem nenhum advérbio de tempo revelando quando essa pessoa ficou doente e como é que começou, mas sim se ela ainda tem esse resultado de estar nesse estado de estar doente. Viram a conexão entre o passado e o presente? É nítido perceber isso, que o que se busca aqui não é quando começou, mas sim o resultado agora no presente.
Vamos dar uma estrutura do Present Perfect Tense para poder esmiuçar melhor e podermos ter mais acesso à questão da gramática. Em frases afirmativas, podemos usar aqui como estrutura o subject, que é o sujeito, mais o verb have, que é o verbo auxiliar dessa construção. Não podemos ficar sem esse verbo auxiliar. O verbo have, por sua vez, no singular vai ser has, mais o verbo principal, que vai ser main verb in the past participle, que é o verbo principal no particípio, ou seja, eu tenho que usar um verbo principal no particípio sempre depois do verbo have ou has no singular, mais o object, que é o complemento. Como o meu aluno pode descobrir quando esse verbo aí deve ser usado no particípio? Bom, sempre que ele usar o present perfect, esse verbo vai estar no particípio. Para que você tenha melhor acesso a alguns verbos que estão no particípio, que você às vezes no momento não tem conhecimento de como ele ficou no particípio, você pode fazer uma pesquisa ou na internet ou no dicionário eletrônico ou impresso, e lá vai estar. Geralmente no final do dicionário de inglês tem lá verbos com 3 tabelinhas. Tem a primeira tabelinha, que fica do lado da esquerda, que é present, que é verbos no presente. A segunda tabelinha, que é o past, que são os verbos no passado simples. E finalmente a terceira, que é a tabela do past participle, que são os verbos no passado particípio. Esses verbos aí são os verbos de interesse do Present Perfect que vão ser usados sempre. Então, é bom que você tenha conhecimento da estrutura desses verbos no particípio, senão você não consegue fazer essa construção. Dando continuidade, temos também a forma negativa: subject, sujeito, mais have ou has, mais o not, ou então temos a contraction, que, como vocês sabem, contractions são as contrações que podem ser usadas conforme a sua necessidade, sim ou não, para deixar o diálogo mais curto. As contractions, elas são uma forma de você usar a língua de uma forma mais rápida, certo? Então vocês podem usar elas ao favor de vocês. Temos aqui, então, você pode usar nas contractions o have ou has com not nessa forma aí, haven't para o plural e hasn't para o singular, mais o object, que é o complemento. Temos também a forma interrogativa. Na forma interrogativa não há como fazer contrações, viu? Então não há contractions na forma interrogativa do verbo auxiliar, que é o have ou has. Exemplos aqui da estrutura aqui na interrogativa. Temos aqui o have ou has, mais o subject, sujeito, mais o main verb in the participle, que é o verbo principal no particípio, mais o complemento e mais o ponto de interrogação. Então não esqueça também de usar o ponto de interrogação. Às vezes você se preocupa tanto em usar uma frase interrogativa que acaba esquecendo o ponto de interrogação, que ele também faz parte dessa construção, viu? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Na forma afirmativa: Adam and Lisa have studied for the test. Adam e Lisa têm estudado para o teste. Aqui não indica quando foi que eles começaram a estudar, mas o que tem aqui como resultado é que eles ainda continuam estudando. Ou seja, o teste pode ser daqui a 2 minutos, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 mês, mas o que importa aqui é que eles têm uma rotina de estudo que começou num tempo que não está aí específico, mas que continua e prevalece até hoje. Até hoje os dois estão estudando. Essa é a ideia que se passa no Present Perfect. Temos aqui na negativa: She hasn't washed her car yet. Ela não tem lavado ainda o seu carro. Ou seja, como consequência de algo que ela não fez no passado, não lavou o carro, no presente o seu carro está sujo. Então aqui tem um efeito consequência. O ato de não ter lavado o carro fez com que o carro ainda continue sujo. É uma ação que ela ainda deve fazer. Ou seja, quando tem aqui um advérbio yet, é algo que supõe-se que ainda deve ser feito. E temos aqui na interrogativa: Have you ever been to UK? Você já tem estado no Reino Unido? Aqui nessa construção, temos aqui também o advérbio ever, que dá a ideia de já, no sentido de algo que você pode um dia fazer na vida. Esse ever eu vou explicar mais à frente um pouquinho como ele deve ser usado, tá? Então vamos atentar agora às estruturas que eu já mencionei anteriormente. Na frase afirmativa, temos aqui o subject, que é Adam e Lisa. O verbo auxiliar have, pois está no plural. Temos o verbo principal, study, que está aqui no particípio passado, studied. E o complemento, que é for the test.
Na forma negativa, temos o subject de novo, que é she, que é o sujeito ela. O verbo na negativa, o verbo auxiliar, que está hasn't, com contraction. E temos o verbo principal, que é washed, que é o verbo wash, que é o verbo lavar, que está no particípio passado. E o complemento, hakayet. Na forma interrogativa, temos aqui o advérbio, ou o verbo auxiliar, que é o verbo have, que não pode ser contraído, viu, quando faz uma interrogativa. Temos o sujeito, um advérbio, o verbo principal, que é o verbo be, o verbo to be, que está no particípio passado been, e to UK, que é o complemento da frase. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco alguns advérbios que podem ajudar vocês a fazer melhor as construções do Present Perfect e também dar mais confiança para vocês de quando usá-los corretamente. Temos aqui o primeiro advérbio, o nome dele é just. Just é uma ação que acabou de acontecer. É como se eu quisesse falar acabou de, ou seja, uma ação bem recente. Temos aqui um exemplo. He has just finished doing his homework. Ele acabou de terminar de fazer a sua atividade de casa. Ou seja, em alguns minutos ou em alguns instantes, ele acabou de terminar e agora o seu homework está pronto, a sua atividade de casa já está pronta. Uma ação recente. Temos ever, que eu já dei um exemplo agora sobre esse advérbio, e vamos explicar ele melhor. O ever é usado para o sentido de já, no sentido que como você está vivo, você pode fazer alguma coisa na sua vida alguma vez. Então, a partir do momento que você pode fazer alguma coisa estando vivo, que é a ideia que se passa, usa-se o ever. Ou seja, experiências, é usado mais para experiências. Vamos a um exemplo aqui. Have you ever eaten seafood? Você já comeu frutos do mar? Ou seja, a ideia que se passa aqui é que um dia, se você ainda não comeu frutos do mar, você pode comer. Então eu vou usar ever para falar dessa experiência de comer frutos do mar. Também posso usar Have you ever been to Australia? Você já esteve na Austrália? Have you ever gone bungee jumping? Você já pulou de bungee jumping? Você já praticou esse esporte? Eu posso usar então esse advérbio aí para dar essa ideia de experiências que você fez um dia na vida ou não, e se não, pode um dia fazer. Temos também o advérbio already. Already é usado para frases afirmativas para dar o sentido de já numa ação que já foi concretizada recente. Temos aqui um exemplo. I have already been to Russia. Eu já estive na Rússia. Percebam que os dois advérbios têm um pouco da mesma ideia, né? Just, already e ever. Porém, esse already, ele dá uma ideia de uma ação que aconteceu há um tempo decorrente que se passou há mais tempo. Já o just é uma ideia de algo bem recente. Ou seja, already é um tempo mais remoto. Temos também o never. O advérbio never, eu acredito que a maioria dos alunos já conhece esse advérbio bem nas músicas, em letras, em poemas. Então, never significa nunca e damos ele como ideia negativa, certo? De algo que não foi feito nunca na vida da pessoa, uma experiência. Lembrando que quando a gente vai usar um advérbio de negativa como never, não usamos nenhum verbo auxiliar na negativa. Não há como ter duas formas negativas na mesma frase. Vamos ao exemplo. I have never gone scuba diving. Eu nunca mergulhei. Ou seja, pode ser que um dia eu vá mergulhar, mas nesse estado, momento que eu estou agora, eu nunca mergulhei. É uma experiência. Então podemos usar o never nessa construção. Aí temos aí, olha só, o verbo go, que ficou no particípio passado, gone. E o complemento scuba diving, que é o esporte, o ato de mergulhar. Temos também o advérbio yet. Yet é um advérbio que às vezes pode causar muita confusão, se você não saber usar conforme tem o seu uso. Yet também significa já, porém ele dá uma ideia de algo que é esperado que fosse feito ou que tenha que terminar. Vamos como exemplo aqui. Have you ever done the dishes yet? Have you ever done the dishes yet? Você já lavou os pratos? Vamos supor que você está em casa e você tem uma pilha de louças lá para você lavar e a sua mãe espera que você lave em um determinado tempo e esse tempo já se passou e aí a sua mãe não quer saber quando você começou a lavar. Ela sabe que você tem que lavar nesse determinado momento. Aí ela pergunta isso. Have you ever done your dishes yet?
Então, você já lavou seus pratos? Você já lavou os pratos? Aí eu uso o advérbio yet para algo que eu espero receber um sim, certo? Temos também ele, o yet, como um advérbio para dizer ainda no sentido de negativa. Se eu falar I have yet done my homework. Eu ainda não fiz minha atividade de casa. Então, I haven't done my homework yet. Eu não fiz minhas atividades de casa ainda. Também pode dar essa ideia de algo que eu ainda não fiz, mas que eu espero fazer, certo? Então temos esses dois usos para o yet. Ele pode vir tanto no final da frase, também como ele pode vir acompanhado do verbo auxiliar haven't, certo? E depois o verbo principal no particípio passado. Temos também o advérbio since. Since ele é mais prático, ele não dá muita confusão na hora de você usar. Temos aqui um exemplo. The hospital has been built since December. O hospital tem sido construído desde dezembro. Ou seja, a ideia que se passa é que o hospital ainda está sendo construído, a construção ainda está inacabada, mas começou em dezembro. Percebam que desde dezembro que foi construído e ainda está sendo feito até hoje. Ou seja, ainda está sob construção. Temos também o advérbio for, que ele é usado para uma duração cronológica, ou seja, um tempo cronológico que está se passando, dá a ideia de algo que você está esperando, certo? Algo que não é subjetivo, mas algo objetivo. Vamos como exemplo aqui. Rachel hasn't seen Michael for 5 years. A Rachel, ela não tem visto Michael por 5 anos. Ou seja, até hoje, já se passaram 5 anos e até hoje a Rachel ainda não viu o Michael. Ou seja, ela tá com muita saudade dele, né? Então eu posso usar o for para dar essa duração aí, esse tempo cronológico bem exato do tempo que se passou, certo? Então tenham em mente isso, keep in mind. Tenham em mente que as contractions, é importante você saber bem a forma de usar as contractions. Se você tiver dúvida em usar contractions, use a full form, que é a forma completa. Mas se você usar as contractions, vai deixar o seu inglês mais rico, com certeza. E temos aqui no singular, no he, she, it, que é ele, ela e ele para o neutro. Ou a gente pode usar o apóstrofo e o s. E logo após vai vir um verbo no particípio. Tem muita gente que confunde, às vezes, pensando que é verbo to be. Para a construção do present perfect, não tem como confundir se depois dessa contração vir um verbo no particípio, é um present perfect, viu, gente? Não é um verbo to be. Temos também aqui no plural, I, you, we e they, eu, você, nós e eles. Para essa construção, vamos usar na afirmativa o apóstrofo e o VE. Vai ficar como exemplo I've, we've, they've. E isso tudo para a afirmativa. Para a negativa, voltando para o singular, temos o hasn't, que eu posso usar para todas essas pessoas, e aí eu uso depois o verbo no particípio normalmente. Por exemplo, vai ficar he hasn't, she hasn't, it hasn't. Para o plural na negativa vai ficar I haven't, you haven't, we haven't e they haven't, e logo após um verbo no particípio. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido algumas nuances sobre esse tempo verbal, e para mais informações, né, estamos aqui para ajudar vocês. So take care and see you around.